Horas benditas, santas e felizes são as que passo junto a ti, meu Deus. Ó Mestre amado, Criador divino, do santo sábado tu és Senhor. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que bom que você chegou nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus Emanuel. Que Deus possa abençoar você, abençoar seu lar, a sua família. Se ainda não for inscrito em nosso canal, tem um botãozinho aí inscrever-se, e fazendo isso você vai estar nos ajudando. Peço também que, se você acompanhar esse vídeo até o final e gostar desse vídeo, compartilhe com as pessoas que você ama e vamos juntos semear a palavra do Senhor Jesus. Desde já um feliz sábado para você, um Shabat para você e para a sua família. Convido você que pegue aí a sua Bíblia, já estou com a minha em minhas mãos. Vamos juntos estudar a palavra de Deus. Hoje, no nosso estudo, nós temos que responder duas perguntas. A primeira pergunta é: qual o sinal de Deus entre o Senhor Deus e a sua humanidade, né? Segunda pergunta é: esse sinal ainda hoje está em vigor, em funcionamento? Vamos para as Sagradas Escrituras e ela vai dar então a resposta. Quando você pega o segundo livro da Bíblia, chamado livro de Êxodo, capítulo 31, convido você a abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 31, a partir do verso 12. Olha só o que diz as Sagradas Escrituras. Nos diz o seguinte, Êxodo 31, a partir do verso 12, nos fala o seguinte. Estou com minha Bíblia aberta, convido você que pegue a sua, para nós estudarmos juntos. A palavra do Senhor diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: Certamente guardarei os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Certamente guardarei os meus sábados. É o que o Senhor Deus está dizendo a Moisés, pois servirá de sinal. Você percebe, então, o sinal de Deus é o sábado. A Sagrada Escritura está dizendo isso. Quando você segue a leitura, se você pega o verso 17 do mesmo capítulo 31 de Êxodo, diz assim: Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o sétimo dia descansou e tomou alento. Você percebe que o verso 17 está dizendo: é sinal para sempre. Então, o sábado do Senhor é um sinal entre ele e o seu povo e para sempre. Aqui também diz que Deus, no sétimo dia, após ter criado todas as coisas, Deus tomou alento. Sabe, existe um outro texto que fala que o sábado é um sinal de Deus. Quando você pega o livro de Ezequiel, convido você aí a abrir sua Bíblia e já está com sua Bíblia aberta. Vamos consultar o livro de Ezequiel, capítulo 20, e o verso é o verso 12, né? Vamos lá, Ezequiel 20, 12 nos diz o seguinte. Vamos ver o que diz as Sagradas Escrituras, né? Assim diz o Senhor. Olha só. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Você percebe aqui a mesma expressão, dizendo que Deus deu, o sinal, não é isso? E que sinal é esse que Deus aqui se refere? Os meus sábados.
Quando você segue no verso 20 do mesmo capítulo, diz assim: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então você percebe aqui, novamente, o texto está dizendo que o sábado é o sinal de Deus entre ele e o seu povo. Nós descobrimos então aqui, nós respondemos a primeira pergunta, que a primeira pergunta então é: qual o sinal de Deus entre ele e a humanidade? A Bíblia responde que é o sábado. A outra pergunta é: esse dia ainda está em vigor? Esse dia ainda está em funcionamento? Quando nós estudamos lá o livro de Gênesis, capítulo 2, verso 1 ao 3, lá fala que o Senhor Deus, após ter criado todas as coisas, no sétimo dia ele descansa, torna esse dia santo e abençoado. Quando você pega o livro de Êxodo, capítulo 20, do verso 8 em diante, está falando do sábado. Lembra-te do dia de sábado. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o dia do Senhor teu Deus, não fará nenhuma obra. Então eu percebo o seguinte: o sábado então é um dia de descanso, um dia de repouso, um dia santo, um dia abençoado, mas nós precisamos guardar ainda esse dia, nos dias atuais que nós vivemos. Esse dia ainda está em vigor, esse dia ainda está em funcionamento. Vamos ver o que diz as Sagradas Escrituras? Ou esse dia foi abolido, não precisa mais guardar. Algumas pessoas dizem assim: olha só, não precisa guardar mais o sábado, porque hoje nós vivemos na nova aliança e o sábado pertence à velha aliança. Outros dizem o seguinte: nós não guardamos o sábado porque isso é coisa dos judeus. Outros dizem: nós não guardamos o sábado porque isso é coisa dos adventistas. E outros também dizem o seguinte: hoje nós não guardamos o sábado porque reconhecemos que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. E se Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, que é o domingo, nós guardamos o domingo em homenagem à ressurreição de Jesus. Mas o que diz as Sagradas Escrituras? O sábado ainda está em vigor. Precisamos ou não guardar o sábado? Quando nós pegamos o livro de Isaías, convido você aí na sua Bíblia, pegue o livro de Isaías, o capítulo 40 e o verso 8. O que diz Isaías? Será que a palavra do Senhor mudou referente ao dia de guarda, que é o sábado? Será que Deus pediu lá a Moisés, que levasse as tábuas de pedra, e Deus escreveu os mandamentos, lá inclusive o quarto mandamento, e Deus está dizendo hoje que não precisa guardar mais? Será que é assim? Vamos lá. Isaías 40, verso 8 nos diz assim: olha só: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Veja só, o que Deus escreveu, ele escreveu. A sua palavra permanece eternamente. Então perceba o seguinte: se Deus colocou lá o sábado como quarto mandamento, um dia de repouso, um dia de descanso, Deus não mudou esse dia. Continua sendo o sábado. Permanece eternamente. A palavra de Deus não muda. Agora veja só, nós temos um outro texto? Temos. Vá para o livro aí de Malaquias, capítulo 3 de Malaquias. Um livro antes aí de Mateus. Você vai encontrar o livro de Malaquias. Capítulo 3, verso 6. O que nos diz Malaquias 3, verso 6? Nos diz o seguinte: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Você percebe o que o texto está dizendo? O texto está dizendo que Deus ele não muda. Aqui se refere ao caráter de Deus, né? Então perceba o seguinte: se Deus não muda, o seu caráter ele reflete a lei de Deus. Então a lei de Deus não pode ser mudada. O sábado não foi mudado, o sábado não pode ser alterado. Você percebe? Agora perceba o seguinte: e nós temos um outro texto? Temos? Convido você aí no livro de Apocalipse, capítulo 22. Veja só.
Então, o sábado ainda está em vigor até hoje? Está em funcionamento? Sim, está em vigor. Deus não alterou esse dia, Deus não mudou o seu dia de guarda, continua sendo o mesmo. No sétimo dia da semana, dia de descanso, dia de repouso, quando você pega o capítulo 22 de Apocalipse, o verso 18 e o verso 19, nos diz assim, olha só. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus acrescentará os flagelos escritos neste livro. Então perceba o seguinte: tiraram o sábado do Senhor Deus e colocaram o domingo como dia de guarda. Mas perceba que isso é um acréscimo. E quem foi que autorizou esse acréscimo? Foi Deus que autorizou? De maneira nenhuma. Até onde nós estudamos, Deus não autorizou esse acréscimo. Mas perceba o seguinte, perceba que o texto de Apocalipse está dizendo que se alguém acrescentar, fazer acréscimo à palavra de Deus, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai receber os flagelos de Apocalipse capítulo 16, ou seja, as pragas que irão cair. Então não pode acrescentar nada à palavra de Deus. E foi acrescentado um dia falso de guarda, um dia falso de adoração, que é o domingo, e o sábado foi retirado. Agora veja só, quando você pega o verso 19 do mesmo capítulo 22 de Apocalipse, diz o seguinte: e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Você percebe aqui a advertência de João. Ele está dizendo também que não pode tirar. Porque se tirar, o que vai acontecer? Algo da palavra de Deus vai ser tirado, a parte da árvore da vida, ou seja, essa pessoa ela vai se perder. Então nós percebemos que as pessoas elas tiraram o sábado e colocaram um dia falso de adoração. Então, ao estudar aqui a Bíblia, nós percebemos então que o sábado continua sendo, o dia que Deus escolheu para descanso, repouso, um dia abençoado e um dia santo. Veja só, o nosso maior exemplo é a pessoa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, a Bíblia fala que ele é santo. A Bíblia fala também que o Senhor Jesus, ele é reto. E nós temos que seguir, o Senhor Jesus, porque ele não falha, ele não é homem para errar ou mentir. E veja só, e quando nós buscamos na Bíblia, nós vemos que o Senhor Jesus, ele guardava esse dia todo especial, o sábado do Senhor. Eu gostaria de ler um texto com você, o que Jesus fazia no sábado. Olha só, quando você pega o livro de Lucas, capítulo 4, o verso 16 nos diz o que Jesus fazia no sábado. Lucas 4,16. Convido você que pegue a sua Bíblia. Vamos ver comigo aí o que diz as Sagradas Escrituras. E a palavra de Deus nos diz assim. Estou folheando minha Bíblia. Convido você que faça o mesmo. Olha só o que diz as Sagradas Escrituras. Nos diz assim. Lucas 4, verso 16. Estou aqui ainda folheando. Está aqui, achei. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. O que Jesus fazia aqui no sábado? Aqui diz que ele estava na sinagoga, estava aqui lendo, e aqui diz, o texto, segundo o seu costume. Então era costume de Jesus de nos sábados, estar na sinagoga, lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus. Temos um outro texto? Temos. Aí ainda em Lucas 4, verso 31, nos diz assim, olha só o que diz a palavra de Deus. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Jesus no sábado
ensinava as Sagradas Escrituras. Para nós fecharmos essa mensagem de hoje, esse pequeno estudo de hoje, eu convido você aí no livro de Marcos, capítulo 2, o verso é o verso 28. Vamos lá, Marcos 2, verso 28, que diz as Sagradas Escrituras. Nos diz assim: de sorte que o Filho do Homem é Senhor também no sábado. Sabe, meu amigo, minha amiga, o Senhor Jesus é o Senhor do sábado. Aqui não está dizendo que o Senhor Jesus é o Senhor do domingo, mas o Senhor do sábado. Por que Jesus é o Senhor do sábado? Quando você estuda o livro de João, capítulo 1, a partir do verso 1, lá diz que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por ele e por intermédio dele. E nada do que fez, sem ele se faria. E esse ser é o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus, ele cria todas as coisas, lá no princípio, na criação. E no sétimo dia o que ele faz? Ele descansa. Ele torna esse dia santo, ele torna esse dia abençoado, um dia de repouso. E o Senhor Jesus também está convidando você a nesse dia descansar, a nesse dia ir até Ele, e levar sua mente e o seu pensamento para Ele. Esse é o convite que o Senhor Jesus faz, a você. Vinde a mim. Todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Que Deus possa abençoar você. Convido você que está me assistindo aí, que feche os olhos e vamos juntos orar ao nosso Deus. Amado Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, pelo estudo da Tua Palavra. Descobrimos que existe um sinal entre o Senhor e o Teu povo. E esse sinal é o Santo Sábado. Descobrimos também que esse dia ainda está em funcionamento, ainda está em vigor. Esse dia não foi abolido pelo Senhor, pelo contrário, a Tua Palavra diz que o Senhor é o Senhor do sábado. Que o Senhor possa nos ensinar, Senhor, a guardar esse dia todo especial. E que possamos assim, Senhor, seguir o Teu exemplo, que nesse dia aguardava esse dia como um dia santo, um dia de bênção, um dia de descanso. Esteja conosco, esteja com meu amigo que está estudando a Tua Palavra, abençoe a ele, o seu lar e sua família. Eu te peço essas bênçãos no nome doce e eterno do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até mais uma próxima.